Chegamos no momento do nosso estudo. Eu escolhi para esta tarde o texto encontrado em Lucas 22, versículos 14 a 23, que está no contexto da prisão, da traição de Jesus Cristo, da preparação para viver a Santa Páscoa, a Páscoa dele, a morte dele, a ressurreição dele em nosso favor. Antes disso acontecer, Jesus se reúne com os seus discípulos, como nós lemos no texto, e de fato, talvez também nós já experimentamos isso. Estivemos festejando, nos alegrando. Lembro de um ano, em uma comunidade, estávamos com uma liderança, o seu Werner Janke, conhecido por muitos, e celebramos na comunidade, almoçamos junto. E na madrugada de domingo para segunda, ele faleceu de um ataque cardíaco fulminante. Ninguém sabia. E para mim aquele momento foi muito especial, porque nós tivemos experiências agradáveis de gastronomia, de diálogo, de oração, de partilha. E quando eu li esse texto, eu lembrei dessa situação. Lembrei que Jesus, que sabia o que ia acontecer, reserva para si momentos bem especiais com os seus. Momentos de comer, de alimentar-se. Sabemos o quanto isso é importante, o quanto insistimos quando pessoas estão vulneráveis, às vezes enfermas, mas come um pouquinho, come uma fruta, você precisa de proteínas, precisa de vitaminas. São pequenos gestos de declarações de amor e de cuidado. Também neste texto, Jesus tem um momento bem importante de alimentar-se fisicamente. Mas ele transforma aquele momento em algo ainda mais profundo e mais significativo. Ele poderia escolher os alimentos mais caros da época, as tâmaras do Egito, outras especiarias caríssimas a preço de ouro, comuns naquele lugar e naquela época. Mas ele toma um alimento líquido e um alimento sólido, que são relativamente comuns em todo o mundo, hoje mais ainda, e que se tornaram especiais e distintos, porque não eram somente alimentos para o corpo, mas eram também alimentos espirituais. Eu imagino aquela mesa baixa com muitas frutas, tâmaras, romãs e muitas outras, com o vinho da época, que se diz hoje que era um vinho de sabor bastante forte, acentuado. Ele olha para aqueles alimentos, também tinha o pão, a broa, o fruto do trigo, da cevada, dos demais cereais. Não podemos pensar num pão branquinho, mas num pão mais rústico, mais singelo. E ele toma aqueles elementos e os eterniza. Faz uma verdadeira alquimia, uma transformação, aonde ele toma aquele pão, aquela broa singela e diz que ali ele está. Ele fala da presença real. Ele está. E por isso nós devemos obedecer e fazer isto para todo o sempre. Ele também toma em suas mãos aquele líquido, o vinho, fruto da videira. E também nos separa e o torna importante, distinto para todos os tempos e em todos os lugares. E nos convida a repetir. Talvez dentre as coisas que mais me fazem falta neste tempo da pandemia, juntamente com a falta dos encontros presenciais, é a celebração da Ceia do Senhor. Tive a alegria e a satisfação de celebrar em algumas residências no período de calmaria da pandemia e depois suspendemos novamente. É algo que realmente faz muita falta. Sempre me lembra de um gesto enorme de amor de Jesus para toda a humanidade. De nossa obediência, porque ele diz: façam isso
em memória de mim. Toda vez que celebramos a ceia, o fazemos em memória ou fazemos lembrando dele. Nos tempos de pandemia e de proibição de proximidade física, e neste momento até de celebrações presenciais, nós temos que ser criativos. Podemos fazê-lo com os elementos em nossas casas, com orientação pastoral. E podemos também, numa simples refeição e num café, lembrar da importância do alimentar-se física e espiritualmente. Podemos conversar sobre isso com nossas famílias e também pensar na importância de separar um pouco para aqueles que não têm. Todo dia ouvimos que a fome tem aumentado. Que bom que como comunidade e também como grupo oração, nós também já podemos colaborar, já o fizemos e continuaremos fazendo com espaços onde se prepara alimentos, onde se doa cestas básicas. É necessário e urge, porque a fome precisa ser saciada. Ela não espera a pandemia passar, nem as coisas melhorarem. Não precisamos ir e nos expor a pessoas com cuidados, com idade apropriada, que podem fazê-lo. Que bom que o fazem por nós e em memória dele. Alimentar-se e alimentar os demais. Cuidar-se e cuidar-se dos demais. Enquanto a pandemia não passar, enquanto mais empregos e condições melhores de vida e de dignidade não forem proporcionadas a todas as pessoas. Considero esse texto muito bonito. Ele é um texto de preparação. Muitas vezes nem sabemos que Deus está nos preparando para trechos difíceis e complexos. Pensamos que aquela oração, aquela pregação estava meio exagerada, que não serviu muito para nós naquele momento. Mas qual alimento ela vai estar em nossa vida, em nosso corpo e vai nos preparar para aquilo que há de vir. Por isso eu convido vocês para tornarem as refeições desta Semana Santa sagradas, diferentes. Lembrar que nossas mesas estão postas, mas nem todas estão. E continuar sendo generosas e colaborar com mesas de outras pessoas que estão vazias, que estão com tão pouco, que estão com seus estômagos roncando, seus corpos enfraquecendo. Jesus alimentou-se com os seus, comeu verdadeiramente e deu graças por tudo que tinha e tornou distinto o pão e o vinho para a celebração da ceia. Que possamos logo celebrar bastante vezes, com bastante pessoas, com pessoas diferentes, a sua ceia, em obediência, em louvor, em adoração e com grande alegria. Que Deus nos abençoe, que Ele nos oriente e nos ilumine hoje e sempre. Amém.